Muito bem, vamos começar então nosso culto, nosso tempo de louvor, de adoração ao Senhor, a família reunida em torno da palavra. Tem o pessoal chegando aí pelo nosso Zoom, onde a gente se encontra. Também queremos saudar a vocês que estão aí conectados pelo Facebook, tá certo? Teremos um tempo juntos aqui em torno da palavra de Deus, família em torno da palavra, ok? Muito bem, a gente vai começar o nosso culto. Eu gostaria de ler um texto para que nós possamos colocar na nossa mente um pouco daquilo que Deus tem para nós. Tessalonicenses capítulo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 3, a oração de Paulo, a partir do versículo 11, ele diz o seguinte: que Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus nos encaminhe a vocês em breve, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. Queridos, é isso, que o Senhor então nos faça crescer e transbordar o amor que temos uns pelos outros, que essa seja uma prática. Então nessa noite abordaremos um pouco sobre esse tema, falaremos sobre isso, que Deus possa de fato, ao longo deste culto, da palavra dele, encher o nosso coração de amor, possamos então transbordar de amor, como diz a sua palavra, ok? Vamos orar e dar início assim ao nosso culto, nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor. Pai, nós chegamos diante do Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e te louvamos, ó Deus, por Ele ser o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós e nos leva de maneira ousada e confiante à presença do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse novo e vivo caminho aberto no sangue de Jesus. Mais do que isso, Pai, nós somos agora teus, somos teus filhos, fazemos parte da tua família, e algo que nós devemos expressar uns pelos outros é o nosso amor fraternal, é que possamos crescer, Pai, nesse amor, transbordar desse amor, como diz a tua palavra. Então, ó Deus, nos ajude nessa noite ao meditar na palavra do Senhor, possamos aprender como fazer isso, e ao longo dos próximos dias possamos aplicar isso na nossa vida. Ao mesmo tempo, Senhor, estamos reunidos aqui porque nós queremos falar bem do Senhor, dizer o quanto o Senhor é importante para as nossas vidas, o quanto o Senhor significa para cada um de nós, e os cânticos, ó Deus, de alguma maneira, eles vão transmitir aquilo que está no nosso coração. Então, Senhor, recebe de nós o louvor e a adoração, que tudo seja feito para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, então vamos cantar algumas músicas, vamos louvar ao Senhor e também ouvir da sua palavra. Que Deus abençoe você aí no seu lar, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar a sua vida e o seu coração. Uma boa noite. Que alegria podermos adorar, que alegria podermos exaltar o nome do Senhor. Estar aqui nesta noite e fazer isso nos dá um motivo para refletirmos. Por que que nós fazemos isso? Por que que nós nos reunimos? Por que que nós adoramos a Deus com a nossa vida 24 horas? Por que que nós louvamos a Deus com a nossa boca? Por que que nós cantamos ao Senhor? Tudo isso tem uma razão, tudo isso tem um motivo, né? Vários são os salmos que dizem que nós devemos cantar ao Senhor, cantar porque é bom, né? Cantar porque o Senhor Ele é maravilhoso. Nós devemos cantar e bendizer o nome do Senhor, nós devemos cantar porque Ele fez grandes coisas, devemos cantar porque Ele nos guarda, Ele nos livra. Enfim, temos uma infinidade de motivos para louvarmos, cantarmos e adorarmos a esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você aí na sua casa a sair do sofá, levanta aí, sai do sofá, fica em pé. E eu duvido, viu, Sérgio? Duvido que alguém vai conseguir ficar sentado nessa noite. Talvez consiga, não sei, né? Mas eu quero desafiar você. Se você não ficar em pé, durante as músicas você vai ficar, tá ok? Mas quero deixar para você o que o salmista registrou, né? Nesse caso Davi, que ele diz assim, lá no Salmo 145, exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias
Te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Nós cantamos essa música, né, aqui na igreja. Hoje nós não vamos cantá-la, mas várias músicas que nós vamos cantar têm alguma relação a isso, a estarmos bendizendo o nome de Deus, cantar todo dia, cada dia. Nós vamos cantar essa música cada dia. Nós vamos cantar várias músicas que nos remete a estarmos pensando o que fazemos e por que fazemos. Por que adoramos a Deus? Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Por isso nós vamos cantar. Cantai, pois perto está, o Senhor perto está. Cantai com louvor, com ações de graças, cantai ao Rei dos Reis. Erguei nova canção, com voz de gratidão. Sua glória está aqui a nos rodear. Cantai, pois perto está. Cantai, pois perto está. Cantai, pois perto está. O Senhor perto está. Cantai com louvor, com ações de graças, cantai ao Rei dos Reis. Erguei nova canção, com voz de gratidão. Sua glória está aqui a nos rodear. Cantai, pois perto está. Cantai, pois perto está. Céus, escuta, ó Senhor nosso Deus, os hinos de glória dos céus. Escuta, ó Senhor nosso Deus, do seu povo a música. Cantai, pois perto está. O Senhor perto está. Cantai com louvor, com ações de graças, cantai ao Rei dos Reis. Erguei nova canção, com voz de gratidão. Sua glória está aqui a nos rodear. Cantai, pois perto está. Cantai, pois perto está. Recebe o louvor que provém de corações gratos. Senhor, recebe a oferta que vai com vozes de júbilo. Cantai, pois perto está. O Senhor perto está. Cantai com louvor, com ações de graças, cantai ao Rei dos Reis. Erguei nova canção, com voz de gratidão. Sua glória está aqui a nos rodear. Cantai, pois perto está. Cantai, pois perto está. Pois perto está, o Senhor perto está. Cantai com louvor, com ações de graças, cantai ao Rei dos Reis. Erguei nova canção, com voz de gratidão. Sua glória está aqui a nos rodear. Cantai, pois perto está.
pois perto está. Cantai, pois perto está. Cantai. Não saiu do sofá, agora você vai sair. Porque nós temos motivos para cantar essa música. Estamos alegres. Não importa as circunstâncias, não importa nenhum problema, não importa se estamos bem ou mal. Nós temos motivos para viver uma vida alegre, porque o Senhor está conosco. Alegrei-me quando eu ouvi. Vamos buscar ao Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém. Alegrei-me quando eu ouvi, vamos buscar ao Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém. Alegrei-me quando eu ouvi, vamos buscar ao Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém, a Jerusalém, até Jerusalém. Jerusalém, paz, Adonai, Sar Shalom, que reine a paz no interior dos seus portões. Alegrei-me quando eu ouvi, vamos buscar ao Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém, a Jerusalém, até Jerusalém. Jerusalém, paz, eis aí, vem teu rei, justo e fiel, o Messias de Israel. Alegrei-me quando eu ouvi, vamos buscar ao Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém. Alegrei-me quando eu ouvi, vamos buscar ao Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém, a Jerusalém, até Jerusalém. Alegrei-me quando eu ouvi, vamos buscar ao Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém. Alegrei-me quando eu ouvi, vamos buscar ao Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém, a Jerusalém, até Jerusalém. Até Jerusalém, a Jerusalém, até Jerusalém. Jerusalém. Dá um tempinho para os músicos, porque foi bem agitado, né? Vamos lá. Ajuntamento. Como é bom estarmos aqui, né? Juntos, reunidos. E você aí na sua casa, com seu familiar, que pode prestar um culto de adoração a Deus, faça isso agora. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo.
por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vento sopra sobre nós, Deus sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Toda honra e toda glória seja ofertada a Ti, Senhor. Que o Senhor venha ao encontro das nossas vidas, dos nossos corações. Que o Senhor possa falar livremente aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir. Que nós, Pai amado, possamos, pelo poder do Teu Santo Espírito, sermos levados à prática. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. De que lado você está?
Se a gente observar, às vezes estamos do lado daquele que precisa de ajuda, outra hora estamos do lado de quem ajuda. Em termos materiais, eu estou falando a princípio, mas isso serve para as diversas áreas da vida, em que nós podemos ou devemos ajudar uns aos outros e sermos ajudados uns pelos outros. Queridos, no tempo de crise, nós precisamos socorrer, mas outras vezes precisamos ser socorridos. Uma hora somos nós que estendemos a mão para quem está precisando subir, outra hora somos nós que estamos embaixo precisando subir. E aí nós percebemos então, meus irmãos, que nessa atitude de socorrer um ao outro, nós expressamos assim o amor. Nós vivemos dessa maneira o amor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Temos estudado juntos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, e hoje a gente vai ler alguns capítulos, mas só para a gente entrar no assunto, por que Paulo escreve essa carta? Vamos lembrar algumas coisas. Ele escreve para dar graças a Deus pela igreja de Tessalônica. Uma igreja transformada desde o seu início pelo poder do Espírito Santo. Irmãos firmes na fé, um testemunho impactante em toda a região, mesmo estando debaixo de perseguição. Paulo ele escreve também para falar um pouco do seu ministério e mostrar as suas motivações comparado com falsos mestres. E ele também revela a sua profunda preocupação com a fé daqueles irmãos, com a vida espiritual daquela igreja. Seu apreço e sua saudade por aqueles crentes faz com que ele envie Timóteo para ter notícia daqueles irmãos. E Timóteo então depois retorna trazendo um relatório animador, que apontam algumas coisas que Paulo ainda precisava orientar e escrever para aquela igreja. Afinal de contas, o discipulado, o investimento que ele estava fazendo, teve que ser interrompido por causa da perseguição que se levantou contra ele, fazendo assim a sua saída precoce. E esses assuntos, então, que ele comenta na sua carta, estão registrados nos capítulos 4, 5 e também na segunda carta. A parte prática. Eu disse, antes, a gente começou a estudar já o capítulo 4, lemos do versículo 1 ao 8, que essas partes práticas, elas parecem um grande sanduíche, para a gente lembrar dessa parte prática. Do versículo 1 até o versículo 13, nós temos várias práticas, aí depois ele vai pegar, no finalzinho lá do capítulo 5, mais outras práticas. No meio disso tudo, existe uma doutrina chamada acerca da volta de Cristo, e aí a gente vai também abordar essa doutrina. Então, prática, no meio, doutrina. Ok? E aí então falamos dessa conduta que agrada a Deus, falamos no início, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, essa conduta é viver em santificação, e hoje trataremos do tema, quem ama, vai além. Quem ama, vai além. Porque veja só, queridos, vamos ler o texto, veja aqui que diz a palavra de Deus, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 12. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, você já demonstra amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com os seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Então veja só, meus queridos, como que nós observamos que esse ensino acerca do amor, um amor que vai além? Nós percebemos aqui alguns pontos que nos ajudam a enxergar isso. E a gente vai olhar das duas formas. De quem ajuda, precisa muitas vezes ir além para ajudar mais pessoas, ajudar a socorrer pessoas que precisam, mas também a pessoa que recebe ajuda, ela precisa ir além. Então ninguém pode ficar estagnado, e o amor faz com que ambos, tanto quem ajuda como quem é ajudado, possam dar passos em direção ao amor fraternal. E desta maneira, vivendo assim, nós estaremos agradando a Deus. Então esse é o desafio que o apóstolo Paulo coloca aqui na sua carta. Então veja só, meus irmãos,
nessa questão então de ajudar. Vamos falar então acerca de ajudar. A primeira coisa que a gente nota é o seguinte: o amor fraternal, ele identifica os crentes. Porque veja só, o que a palavra de Deus fala, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então já existe esse amor no meio da igreja, e depois ele continua, e de fato vocês amam todos os irmãos da Macedônia. Queridos, parece que quando Timóteo voltou levando o relatório para Paulo, aqueles irmãos pediram para que ele lhes desse uma orientação acerca do amor. Agora Paulo diz para eles o seguinte: eu não preciso ensinar mais para vocês sobre este assunto. Por duas razões eu não preciso mais bater nessa tecla com vocês. A primeira razão é porque os crentes são instruídos no amor fraternal, e vocês, queridos, já estão andando neste amor. Meus irmãos, o amor fraternal nos diz o seguinte: a ideia de fraternal. O que significa fraternal? O amor de irmãos. Então significa que fazem parte de uma mesma família, que tem o mesmo pai, e devem então demonstrar esse amor de um para com o outro. Meus queridos irmãos, desde o princípio, essa igreja, ela foi distinta pela sua fé, pelo seu amor e pela sua esperança. Nós observamos isso no capítulo 1. Então, quando Timóteo ele foi enviado para ver como eles estavam, ele trouxe as notícias, e lá no capítulo 3, versículo 6, diz: Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito da sua fé e seu amor. Aqueles irmãos estavam vivendo nesta prática do amor de uns para com os outros. Então Paulo, ele escreve, não para exortar algo novo, mas para que eles pudessem desfrutar daquilo que eles já tinham, que era esta prática do amor. Eles já possuíam este amor fraternal, eles já aprenderam esse amor com Deus. E quando a gente fala assim, a gente lê esse termo aqui, e é interessante que no grego é exatamente isso, ensinados por Deus. Tá? E é a única vez que esse termo ele aparece na Bíblia. E aí quando a gente pensa acerca desse termo, o que significa ser ensinado por Deus? Vamos lembrar algumas coisas que aconteceram lá na igreja de Tessalônica. Primeiro que o Evangelho, quando chegou lá, Paulo disse o seguinte: o Evangelho chegou não somente em palavra, mas também chegou em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então foi esse Evangelho que foi pregado, esse Evangelho que foi colocado para eles. Logo na sequência, no capítulo 2, fala que eles receberam essas palavras, não como palavras de homens, mas como palavra de Deus. Então vejam só, queridos, o evangelho pregado, eles receberam como palavra de Deus, e 3 vezes Paulo usa o termo evangelho de Deus, evangelho de Deus, evangelho de Deus. E uma 4ª vez ele fala evangelho de Cristo. Então, meus queridos, sabe como é que Deus ensina o seu povo? Por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. E uma pessoa que aprende a palavra de Deus, que aprende o seu evangelho, não precisa ser ensinada novamente. Ela está aprendendo com Deus. E mais do que isso, o que o apóstolo está dizendo para aqueles queridos irmãos é o seguinte: não só isso, mas veja só no versículo seguinte, ele fala: vocês praticam esse amor. De fato, versículo 10, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Vocês foram instruídos e vocês estão praticando esse amor. Meus irmãos, é isso, um crente ele é identificado pelo amor fraternal. O amor naquela igreja, a gente sabe que ela não estava restrita aos sentimentos. Porque logo no início da carta, quando Paulo falou acerca desses irmãos, ele disse, acerca daquele amor abnegado que eles tinham. E esse amor abnegado, meus irmãos, é aquele amor que envolve trabalho, que envolve uma dedicação, que envolve cansaço, que envolve desprendimento de energia. É dessa maneira, é esse tipo de amor. Não é aquele amor de somente falar que ama, mas é o amor vivido e demonstrado na prática. E estes irmãos tinham essa disposição de amar e praticavam este amor. E é interessante, meus irmãos, que o que Paulo fala é que o amor deles, ele foi tão impactante por todos os irmãos em toda a Macedônia.
Atingiu toda aquela região. E vamos lembrar, Paulo ele passou primeiro em Filipos, depois passou em Tessalônica e depois foi para Bereia. E o amor daqueles irmãos lá em Tessalônica alcançou essas outras igrejas. De alguma maneira, não ficou restrito àquele grupo, mas foi levado até aqueles outros irmãos em toda Macedônia. E é interessante, né, que quando a gente olha o mapa, existe um mapa que mostra que uma estrada principal do Império Romano cortava aquela região. E ela passava por Tessalônica, que é a capital daquela província. Era uma cidade estratégica. Mas o que era mais estratégico era aquele povo. Um povo com uma disposição de amar e de aproveitar então as estradas que estavam abertas para alcançar essas outras igrejas e demonstrar por eles amor. Então, meus irmãos, é esse tipo de situação que a gente percebe. Crentes praticam o amor fraternal. O crente, ele tem que ter essa marca. Eles não ficaram, aquela igreja ali não ficou esperando o apóstolo Paulo voltar, porque o apóstolo Paulo teve que fugir às pressas, né? A perseguição se levantou contra ele teve que sair correndo. Eles não ficaram esperando, estamos sem um líder, estamos sem um pastor, estamos sem alguém para nos ajudar. E agora, quem poderá nos socorrer? Eles não fizeram essa pergunta. Eles começaram a agir, eles começaram a trabalhar e, meus irmãos, demonstraram esse amor. E foram na direção. Eles não ficaram esperando, mas eles foram. E é esse tipo de amor que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a praticar. Deixa eu lembrar algumas coisas para nós acerca do amor fraternal. Todos os verdadeiros crentes já foram ensinados acerca desse amor. Tá? Se você é um crente de Jesus Cristo, você já passou pelo amor. Por quê? É o amor de Cristo que contagiou seu coração, que chegou na sua vida. Enfim, você foi ensinado por isso. Veja só, o amor ao próximo é o segundo mandamento mais importante. Então você ama a Deus, você ama o próximo. Então quando você entra no seu relacionamento com Deus, o primeiro mandamento que você aprende é acerca do amor a Deus e amor ao próximo. Isso foi ensinado por Jesus, isso era a lei do Antigo Testamento, e isso marcava a vida dos discípulos. Tanto que Jesus diz o seguinte: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Porque se vocês não tiverem isso, vocês não serão conhecidos como os meus discípulos. Outra coisa, irmãos, o amor é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor. Outra coisa, Paulo fala que o amor ele é derramado no coração do crente pelo Espírito Santo. Você ama porque ele te amou primeiro. Então todas essas informações nós fomos ensinados, nós fomos tocados por Deus acerca desse amor, da mesma forma que aquela igreja foi. A questão é, o que nós fazemos em relação a isso? De que maneira nós estamos evidenciando este amor em nossas vidas? E aí eu queria aplicar para nós o seguinte, é uma palavra que o apóstolo João, ele disse, e mostra o quanto importante é nós termos essa marca em nossas vidas e praticarmos esse amor fraternal. Diz assim o apóstolo João: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Perceba, meus irmãos. Então, se nós queremos ajudar alguém, precisamos lembrar disso. Que este amor fraternal que identifica o crente, nós somos instruídos nesse amor fraternal, nós temos que praticar este amor fraternal. Depende de nós fazermos isso. Agora, mais do que isso, talvez você esteja pensando o seguinte: ok, nota 10, estou bem, né? Assim como a igreja de Tessalônica estava, eu também estou bem. Eu acho que eu pratico o amor. Aí veja só que Paulo fala logo na sequência do versículo 10. Contudo, mas, porém, todavia, né? Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Meus irmãos, o crente, ele não só é identificado com amor, mas ele precisa transbordar de amor. Ele precisa ir além deste amor. Contudo, você precisa ir além. A igreja é desafiada a transbordar de amor. Então veja só, é uma igreja que ama, é uma igreja que está praticando o amor, é uma igreja que tem presente uma dedicação, este amor abnegado pelas pessoas. Isso é muito bom. E amém, e graças a Deus por isso. Só que Paulo fala o seguinte: queridos, que bom que vocês têm isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mais. Vamos além.
Por isso que o tema é quem ama vai além. A gente não pode se conformar naquilo que nós já fazemos e achamos que é o suficiente. E essa palavra, então, progredir, avançar um pouco mais e tal, tem a ideia, então, de transbordar, de exceder, de ultrapassar os limites, de ir além. Essa é a ideia, queridos. E veja só, aonde nós aprendemos essa ideia de ir além? Nós aprendemos com o próprio Pai. Meus irmãos, Deus foi além para nos livrar dos nossos pecados. Paulo escrevendo aos Romanos, ele falou assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem pecado? Tem. A graça, meu querido, é muito maior. Outra coisa que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: quando nós oramos, ele diz logo na sequência, Deus pode fazer muito mais abundantemente de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja só, então você pede uma coisa e Deus vai muito além. Então Deus vai além contigo e a questão é: vá além no seu amor pelo seu irmão. Você já caminhou até aqui? Que bom! Vá além. Você pode mais. Meus irmãos, a igreja então é desafiada a amar. E nós podemos dizer que essa palavra então pode nos ajudar a pensar o seguinte: ela deve transbordar de amor. Então você está cheio de amor, então vai mais. Ame mais, dê outros passos que você ainda não deu até agora. De que maneira nós podemos então aumentar e crescer o nosso amor? Muitas vezes, meus irmãos, Deus nos coloca em situações que nos levam a praticar, de certa forma, que nos obrigam a praticar o amor. Dificuldades, adversidades, tribulações, são oportunidades que Deus coloca para o crente desenvolver esse amor fraternal. Na provação, como essa que a gente está passando agora, nessa pandemia, eu dou graças a Deus porque eu vi muitas pessoas indo além. Eu vi pessoas preocupadas umas com as outras. Eu vi gente ligando umas para as outras. Eu vi pessoas oferecendo cestas básicas umas para as outras. Eu vi pessoas ligando, se interessando, fazendo de alguma forma com que as pessoas pudessem se sentir cuidadas, amadas, amparadas nesse momento de dificuldade. Isso é muito bom, meus irmãos. Gente orando uns pelos outros, colocando, intercedendo diante de Deus pelas pessoas. E louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. Mas é como a palavra de Deus fala. Ainda assim, irmãos, pedimos, amem mais. Mais. Assim como Deus foi além com você, vá além em favor dos seus irmãos. Desafiados então a transbordar. Deixa eu te ajudar então a pensar em algumas coisas bem práticas acerca disso. Como é que você pode ir além no seu amor? Você pode ir além, por exemplo, com uma pessoa que você ainda não se relaciona. Eu sei que agora a gente está na pandemia, tá? A gente não tem essa oportunidade de estar muito junto. Mas depois que voltar, vamos pensar o seguinte. Na comunidade, tem pessoas que você não se relaciona. Mas elas fazem parte da mesma família. Desenvolva o amor fraternal. Você fala, que legal, faz parte da mesma igreja que eu. Ok, dê outros passos. De conhecer essa pessoa, quem sabe depois, chamar ela para ir na sua casa. Percebe, queridos, isso é dar passos. Outra coisa, de repente você já teve um relacionamento que foi ajustado com alguém. Teve um problema, uma desavença, e aí você acertou, conversou, perdoou, pediu perdão e tal. A pessoa ficou para lá e você ficou para cá. Vamos crescer nesse amor? O perdão já foi dado? Já. Já foi acertado? Já. Por que não se aproximar de novo? Por que não chegar junto de novo? Queridos, vá além. Porque muitas vezes, quando nós temos problemas com alguém, nós queremos a pessoa distante, elas fiquem lá e nós para cá. Mas se a gente aprende com Deus e vamos além, meus irmãos, nós precisamos então caminhar novas milhas. Buscar esse amor fraternal, desenvolver alguma coisa. Quem sabe praticar os 70 vezes 7 do perdão. Meus irmãos, isso é amar, isso é ir além. E talvez você vai descobrir pessoas que precisam de ajuda e que você pode ajudar. Agora, para você perceber quem são as pessoas que precisam de ajuda, você precisa se aproximar, perguntar, se interessar.
investigar de alguma forma, para saber de que maneira Deus pode usar a sua vida, na vida de um irmão, para que você possa demonstrar o amor dele para aquela pessoa, através da sua vida. Então, meus irmãos, enquanto cada um fica na sua, hoje em dia, por causa da pandemia, infelizmente, está cada um na sua casa, tá? Distante. Mas quando a gente voltar à nossa vida de comunidade, e agora eu acho que a gente já pode fazer isso, né? A conexão, ela nos dá essa possibilidade, a internet nos dá essa possibilidade, vamos nos interessar mais. Faz parte da mesma igreja? Amém. Mas vamos dar outros passos? Vamos ir além? É isso, meus irmãos, é assim que um crente é marcado. Então, veja só o que a palavra de Deus está nos desafiando a fazer, nós que queremos ajudar, nós que podemos ajudar, nós que podemos estender a mão por alguém. Façamos isso, entendendo que nós somos marcados, então, pelo amor, e o nosso amor precisa transbordar cada vez mais. Agora vamos olhar pelo outro lado. Vamos pensar na pessoa que precisa de ajuda, e é da mesma coisa o apóstolo Paulo fala de quem precisa de ajuda, também precisa ir além no seu amor. Veja só o que ele diz então, logo na sequência, o versículo 11, tenha como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Em primeiro lugar, irmãos, é necessário, a pessoa que está sendo ajudada, se esforçar para viver tranquilamente. Tá bom? Porque veja só, alguém está estendendo a mão para a pessoa e a pessoa fica lá, puxa vida, não é capaz de estender a mão também, se esforçar um pouco, precisa, e a palavra de Deus fala, faz isso, se esforce. Tá? Porque, veja só, o contexto vai nos ajudar a entender um pouquinho por que Paulo está dizendo isso aqui. Naquela igreja, alguns irmãos tiveram uma compreensão equivocada acerca da vinda de Cristo. Na mente de algumas pessoas, por exemplo, eles pensaram o seguinte, Jesus Cristo vai voltar, então eu não preciso mais trabalhar, ok? Vou ficar tranquilo, por quê? Porque Jesus Cristo vai voltar. Só que aí passou um dia, passou 2, passou uma semana, o cara começou a ter necessidade. Aí o que ele fez? Ele foi lá na casa do irmão, chegou na casa do irmão, o irmão vinha aqui e tal, tem um cafezinho e tal, tomou um cafezinho, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Nota, por quê? Porque por causa de uma compreensão errada acerca da volta de Jesus. Agora, além disso, naquela região que era dominada pela cultura grega, algumas pessoas também tinham essa mentalidade. Pessoas viam, por exemplo, o trabalho como algo que deveria ser feito por escravos. Então, algumas pessoas que achavam que quando eles subissem na vida, eles não precisariam mais trabalhar. Então, poderiam ficar, de certa forma, numa vadiagem, uma vida, sem precisar trabalhar. Por quê? Afinal de contas, trabalho não é uma coisa digna. O trabalho braçal, quem faz é escravo, é empregado. Eu não sou empregado, eu subi na minha vida. Então veja só, seja por uma razão, seja por outra, o fato é que alguns daqueles irmãos não estavam trabalhando. Consequentemente, eles estavam precisando de ajuda. E aqueles irmãos que amavam, que estavam sendo incentivados pelo amor de Deus, estavam ajudando esses irmãos, cumprindo a responsabilidade dele. Só que Paulo fala, pessoal, vocês também têm a parte de vocês. E a responsabilidade de vocês é essa. Vocês precisam se esforçar para viver uma vida tranquila. Vocês precisam trabalhar honestamente pelo salário. Tá? E aí ele faz algumas orientações, quando ele coloca logo na sequência, uma vida tranquila, ocupando-se com os seus próprios negócios e trabalhando com as suas próprias mãos. Então, meus irmãos, a primeira coisa é cuida dos seus negócios. Os ociosos, geralmente, eles não fazem o que devem fazer, mas se envolvem em coisas que não deveriam se envolver. Ok? O cara está lá de boa, então não está fazendo nada. Aí ele aparece lá no serviço do outro para dar pitaco, para falar, no meio da tarde, no meio do dia. Meus irmãos, ficam então, de certa forma, se intrometendo na vida. Ou seja, ele não cuida da sua própria vida, e ele começa a cuidar da vida dos outros, começa a se intrometer no negócio do outro. E Paulo está falando assim, não é para ser dessa maneira. Você tem que ocupar com seus assuntos, com o seu trabalho. Esse é o seu esforço, essa é a sua dedicação, essa é a sua parte. E depois ele diz o seguinte, trabalhe com as próprias mãos. Ou seja, se na mentalidade grega,
existe uma ideia de que o trabalho braçal, ele é de escravo. Não importa essa mentalidade, o fato é, trabalhe. Você precisa trabalhar. Trabalhar é uma coisa digna, trabalhar é uma coisa importante. E você não pode ficar aí só esperando as pessoas te ajudar. Está na hora de você botar a mão na massa. Então, meus irmãos, essa era a orientação para aquelas pessoas viverem uma vida tranquila. E deixa eu ser bem preciso em relação a isso aqui. Meus irmãos, a igreja, sim, ela precisa ajudar pessoas. Isso é uma responsabilidade da igreja, tá? Só que quem está sendo ajudado precisa se esforçar para viver tranquilamente. Ok? Então tem que haver esforço dos dois lados. Porque, veja só, a gente pode ver que há dois extremos. Gente que vive sobrecarregada com o trabalho, precisa aprender a viver uma vida tranquila. E pessoas que vivem ociosos, que precisam aprender a viver uma vida trabalhando com as suas próprias mãos. Estamos tendo algum problema? Ok? O áudio do não está ruim? Está cortando? Tá bom. Vamos ver se a gente consegue conectar e melhorar para vocês aí. Tá bom? Tá melhor? O pessoal que está recebendo a mensagem pelo Zoom. Muito bem, vamos dar sequência aqui, tá bom? Vamos ajustando aí, ver se você consegue estabilizar a conexão. Irmãos, paciência, tá ok? Mas é isso, meus irmãos, precisamos evitar os dois extremos, né? Uma vida atribulada por causa do trabalho e uma vida ociosa, sem trabalho nenhum. Os dois extremos são errados. E a gente precisa aprender a lidar com isso, e a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Então precisa ter esforço, ok? Precisa muitas vezes dessa dedicação, esse empenho de cada parte, para que todos possam praticar então o amor fraternal de uns para com os outros. Ninguém ficar dependendo do outro de forma desnecessária. Porque a responsabilidade da igreja é ajudar, mas quem está sendo ajudado também de se esforçar. Cada um faz a sua parte. E aí ele conclui dizendo o seguinte, que versículo 12, assim os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Então ele ensina o princípio de viver dignamente, andar dignamente. É necessário, meus irmãos, aprender a andar dignamente, ter um comportamento cristão digno, um estilo de vida atraente, um estilo de vida que representa essa dignidade. Essa palavra dignidade aqui, essa ideia de respeitarão o seu modo de viver, ela lembra o seguinte, um modo apropriado, um modo conveniente, e essa é a ênfase, né, sobre o testemunho cristão para aqueles que estão de fora da igreja. O crente tem que ter uma vida tão correta que lá fora da igreja ele vai dar bom testemunho. É isso que o apóstolo Paulo espera daqueles irmãos, uma conduta que possa representar lá fora uma vida digna de que ele faz parte então de uma comunidade cristã. Agora veja só, quando o crente, quando o cristão, vamos lembrar aqui, ele está escrevendo para a igreja, orientando pessoas que estavam pensando de maneira errada. Então isso pode acontecer no meio da igreja. Pessoas que muitas vezes têm essa conduta e acham o seguinte, na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Não, meus irmãos, a tua conduta, ela mancha ou valoriza a reputação da igreja. Então você precisa pensar muito bem de que maneira você está vivendo. Como ele fala aqui, meus irmãos, os de fora têm que respeitar o seu modo de viver. Então seja dedicado, seja um trabalhador honesto, seja uma pessoa que se empenha, ou seja, faça aquilo que lhe compete. Era isso que o apóstolo Paulo esperava daqueles irmãos, andar de modo digno. Novamente, meus irmãos, deixando bem claro, se você precisa de ajuda, peça ajuda, tá? Não fique acanhado, pode pedir ajuda. Não é demérito passar por privações. Mas uma vez que você está sendo ajudada, faz a sua parte. Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar a resolver esse problema também? Era isso que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos praticassem. E dessa maneira, um não se sentiria explorado e o outro não seria usado.
como um instrumento para explorar os outros, né? Então, meus irmãos, porque muitas vezes é isso, tá? Tem gente que explora e tem gente que se sente explorado. E o amor fraternal, ele nos ensina a ter o equilíbrio, para que isso não possa acontecer no meio da igreja. E por falar nisso, né, a gente falou que essa visão equivocada deles foi por causa da volta de Jesus. E como é que eles deveriam pensar e ver acerca dessas últimas coisas? É isso que a gente vai falar na semana que vem. Tá ok? Então, eu queria só finalizar dizendo o seguinte: estamos como aquela igreja. Nós aprendemos, fomos instruídos no amor, estamos praticando o amor. Deus tem nos dado essa graça. Vamos crescer, meus irmãos. Vamos crescer mais. Por quê? Porque o amor, ele vai além. Se você está ajudando, continua ajudando. Se você está sendo ajudado, faz a sua parte. Se esforce também. Porque quando as duas partes se unem, meus irmãos, nessa força, nesse objetivo de um socorrer o outro, de um ajudar o outro, a igreja de Cristo é honrada e glorificada. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ensine a amar e irmos além no nosso amor. Que a nossa conduta, ela revele, ó Deus, este amor que nós devemos ter uns para com os outros, porque afinal de contas, somos da mesma família e somos, Pai, todos irmãos uns dos outros. Nos ajude, Pai, nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Posso explicar o que o Senhor é para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou, e a cada dia eu vou resplandecer a tua luz. Cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração. Então guiando-me a cada passo à frente, a cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. Cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração. Então guiando-me a cada passo à frente, a cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia adorarei, a cada dia adorarei, a cada dia adorarei.
dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração, a cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração, a cada dia eu te amarei, Senhor. Muito bem. Meus irmãos, vamos encerrar o nosso culto, tá bom? Vamos orar e depois a gente tem um tempo com o pessoal que está no Zoom e você que está no Facebook. Nós agradecemos aí a Deus pela sua presença. Vamos orar. Senhor, que de fato a cada dia possamos seguir teus passos, possamos viver a nossa vida resplandecendo a luz do Senhor, praticando, Deus, o amor fraternal, ajudando e sendo ajudado da forma correta. Nos dê essa graça que, ó Deus, a cada dia, de fato, Cristo possa ser visto em nós, aonde nós estivermos, para louvor e glória do seu nome. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o consolo, o ensino do Espírito Santo, que estas bênçãos sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe então, queridos, do Facebook, até o próximo encontro. Deus abençoe, tá bom? A turminha do Zoom agora, vamos lá, né, para a gente